Oi, gente! Hoje o vídeo vai ser bem despojado, vai ser sem roteiro, vai ser natural para eu conversar com vocês sobre projeto, sobre arquitetura e da importância de a gente planejar na hora de executar uma obra, por exemplo. Eu sou Felipe Miur, arquiteto e urbanista. Invista no projeto. É no projeto onde a gente faz o planejamento de qualquer coisa na nossa vida. Se o projeto não for bem feito, ou seja, se não for feito o planejamento adequado, você não vai conseguir executar uma obra da forma que você quer. Você vai gastar mais tempo, vai gastar mais dinheiro, vai te dar dor de cabeça. Invista num projeto, contrate um profissional em que você confie, em que você saiba que vai fazer corretamente. Essa é a minha dica. Olha, gente, invistam. Invistam num projeto, invistam igual eu fiz aqui. O meu microfone tava. O outro estragou, por isso tem alguns vídeos que vocês vão ver que o áudio tá um pouco ruim. Agora é a câmera que fica mudando toda hora, a iluminação. Difícil. Mas eu quero falar para vocês investirem num projeto. Por exemplo, vamos supor que você vai fazer uma festa. Você não vai chegar e vai comprar as coisas e vai montar uma festa. Uma coisa mais séria, você vai fazer uma cirurgia. O médico não vai chegar, abrir você e falar: vou mexer aqui, vou mexer ali, vou tirar aqui. Epa, fiz merda, matei a paciente. Tudo que a gente tem que fazer de uma forma correta tem que ter um planejamento. Imagina se os aviões também não tivessem um planejamento como é feito o voo. Cada um ia chegar numa hora e um bater no outro. Imagina, gente, que desgrameiro que ia ser. Tem que ser feito um planejamento. E eu quero mostrar para vocês hoje, numa conversa bem assim, leve, sem roteiro, como que a gente tem que fazer um planejamento na hora de fazer uma construção ou uma reforma. Quando a gente vai fazer um projeto, a gente vai analisar vários critérios. Critérios da legislação, critérios de meio ambiente, critérios de topografia, relevo, fauna e flora. A gente vai ter um estudo sobre os materiais que a gente vai utilizar, né, a temperatura que vai chegar, a insolação, a ventilação dos ventos, se o local faz muito ruído ou não, o tamanho das pessoas, né, a altura das pessoas que vão utilizar aquele espaço. Por exemplo, se eu tenho uma família que todo mundo tem mais de 1,80 m, eu não posso produzir dimensões de mobiliário, né, de bancadas e de alturas, né, de espaços, igual para uma pessoa de 1,60 m, entendeu? Essas variações vão acontecer. Então, quando a gente faz um planejamento, a gente analisa tudo aquilo num papel antes, nos programas antes, para a gente chegar e apresentar para um cliente: olha, a solução que a gente chegou foi essa é a melhor solução para o seu problema, né, no caso de uma construção, uma reforma, em decorrência de N fatores, e a gente trouxe essa solução. A solução vai estar em conjunto com o que o cliente necessita e com o que o cliente quer. Claro que, às vezes, algumas peculiaridades que o cliente exige, a gente, como profissional, vai saber que não é a melhor coisa. E às vezes acontece isso também dentro quando a gente vai fazer um projeto, né? Às vezes chega alguém com uma solução em que a gente sabe que essa solução não é adequada, né? Por isso que também é importante o cliente ouvir o profissional. Por isso que eu falo, contrate alguém que você confie, que você tenha afinidade com isso, né? Para que a gente entenda essas soluções como são apresentadas. Mas voltando, então é importante que a gente faça um planejamento na nossa vida para a gente conseguir fazer um projeto. E na hora do projeto, a gente pode ter um estudo de viabilidade financeira, por exemplo, para ver se aquela solução vai funcionar, né, do espaço. A gente vai analisar esses fatores, vai analisar quanto o proprietário, né, ele tem disponível de investir, porque isso vai interferir muito no tipo de estrutura que a gente vai usar, né? Estrutura metálica, concreto armado, os tipos de revestimentos, os tipos de esquadrias, isso interfere. Então, quando a gente senta para fazer o programa de necessidades, né, que a gente vai ordenando o que o cliente precisa, as necessidades dele, a gente analisa tudo isso, analisa questões financeiras também. Então, por isso que é importante que a gente faça isso bem planejado, para que na hora de fazer o projeto também esteja bem planejado para a gente conseguir executar uma obra que chegue ao máximo próximo do que foi feito do projeto, né? Porque claro que às vezes uma coisinha ou outra sofre modificação na hora, né? Essas coisas sempre acontecem. Mas um projeto a gente estuda isso ao máximo para que as intervenções que aconteçam na obra
sejam resolvidas de forma rápida, sem gasto de tempo, de dinheiro. Tem que ser assim, senão a gente não anda com uma obra, né? Eu não consigo achar uma posição em que não fique nem estourado nem escuro demais. Mas é importante que a gente faça isso. Por exemplo, ali atrás, vocês vão ver um quarto. Aquela foi uma solução que foi feita tanto por mim junto com os usuários daquele espaço, né, que a gente queria criar. Era um quarto que ele não tinha uma dimensão muito grande, a gente queria criar um tatame para aproveitar aquele espaço de uma forma melhor. Isso também foi feito em projeto, né? A gente pensou isso, como que eu vou resolver esse problema no projeto? Porque na hora de a gente fazer uma obra, e se eu chegar na hora e quiser resolver um problema, eu vou gastar mais dinheiro com isso, eu não vou conseguir fazer. E a maior parte, né, da população brasileira executa-se um projeto. E isso gera danos, né, como eu já falei nos outros vídeos, para elas, para a própria cidade. E as pessoas não sabem disso. Então, quando você contrata um profissional, ele analisa isso, né? Por isso que também o projeto demora. Você fica, às vezes, um projeto de construção de uma casa, meses fazendo esse projeto. Porque também vem uma equipe multidisciplinar, né? Não só o arquiteto urbanista, mas tem todas as engenharias, né? Civil, elétrica, às vezes vai ter a mecânica, vai ter o topógrafo, vão ser vários profissionais que vão trabalhar no planejamento do projeto e para executar vai ser mais ainda. E claro, né? Não adianta você contratar os melhores arquitetos, os melhores engenheiros se quem for executar não souber fazer aquilo adequadamente. E, gente, olha, eu vou ser muito sincero. Eu não conheço até hoje uma obra que não tenha sido estressante. Eu já trabalhei em obra pública, em obra privada, em reforma pequena, eu trabalhei dentro de shopping, em loja para fazer obras enormes, obras pequenas, e eu vou te falar, nenhuma delas não existia uma dor de cabeça com a execução da obra. É muito difícil a gente achar profissional que executa a obra bem. É muito difícil a gente achar profissional que seja profissional, né? Porque você tem as pessoas que executam, né, que fazem, prestam serviços, mas não são profissionais, né? Não fazem aquilo direito, não seguem um projeto. O que adianta o cliente chegar lá e pagar rios de dinheiro, às vezes um projeto enorme, se quem for executar não seguir o projeto, né? E fora que vai ter uma série de problemas, e o projeto é uma garantia legal, né? Aquilo ali é uma prova de que tem que ser feito, né? O projeto funciona como um manual de como executar uma obra. No caso, um projeto em arquitetura, né? Que pode ser um projeto em qualquer área da nossa vida. E assim, é bem sincero, é muito estressante o negócio de obra. Fica eu ansioso, o cliente fica ansioso. Eu já trabalhei com profissionais excelentes, que executaram tudo certinho. Já trabalhei com profissionais que foi... Eu só falo assim, a gente é todo dia querendo que a obra acabe, não para acabar a obra. É para que você não quer ver mais a cara daquela pessoa que executou a obra. Então, tipo assim, é muito difícil isso. Você também tem uma variação de valores muito grande. Nunca procure um profissional que é mais barato. Nunca. Porque, tipo assim, pode até ter um que seja bom. Mas até hoje eu não conheço nenhum que tenha feito um trabalho bom cobrando muito barato. Quando cobra muito barato, você já desconfia. Porque o que acontece? Já chegou o cliente para mim, já chegaram vários clientes para mim, para eu resolver problemas de outros profissionais que eles contrataram, pagaram muito barato. E o que aconteceu? A pessoa copiou e colou o projeto. Não fez um projeto para o cliente. Isso não é só para atender o cliente, né? Porque uma casa uma edificação que ela é construída ali no litoral aqui do Espírito Santo, da Grande Vitória, não é a mesma que eu vou construir lá na região metropolitana de Manaus, entendeu? Ou em Santa Catarina, é diferente. Isso tem fatores culturais, fatores ambientais, né? De ventilação, temperatura, morfologia. Isso varia muito, não é igual. Um projeto que é feito aqui não serve para outro lugar. Tanto quando a gente vai comprar uma casa que está pronta na mesma cidade, às vezes aquela casa que ela não vai atender a gente, né? Porque o ambiente não é como a gente queria, os espaços, a forma que foi estruturado. Então a gente vai adaptando esses espaços. Imagina quando você compra então um projeto pronto.
E esses projetos ainda são baratos, você compra ele bem barato, né? Porque é uma forma antiética de um profissional oferecer esse serviço. Porque ele copia um e vai vendendo para outros o mesmo projeto. E eu já vi isso acontecendo muito. Então, se você for uma pessoa, um cliente, né, que esteja procurando um arquiteto, observa muito isso, né? E às vezes já aconteceu também de eu ver casos de um profissional de chegar para mim pessoas, né, clientes que viraram meus clientes, que contrataram um profissional falando que era arquiteto ou engenheiro, que já aconteceu esses dois casos, e na verdade não era. Isso também acontece muito. Pergunte para ele o registro, o cartãozinho dele, pergunte para ele entre no site do conselho, né, do CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e confira se aquele profissional está habilitado certinho, porque é perigoso você fazer uma obra, além de ter uma irresponsabilidade dessa pessoa que oferece esse serviço, você não tem nenhuma garantia legal, você pode pagar muito caro num projeto, ou até barato num projeto, né, que esses profissionais que estão irregulares oferecem para você, só que aquele projeto, aquele papel, né, aquele documento, ele não tem validade legal nenhuma. Você vai ter que contratar um outro profissional para fazer aquilo tudo de novo. O que aconteceu um caso comigo? Chegou uma cliente uma vez que ela tinha contratado o serviço de um profissional para construir uma casa. Construiu a casa, a pessoa não deu o RRT, que é um documento que comprova que foi feito por um profissional. Ela entregou, tipo assim, foi uma prancha só. Gente, não existe isso para você construir uma casa, são várias pranchas. Pranchas são aquelas folhas gigantescas que a gente tem o desenho técnico detalhado. Para você construir uma casa, tem que ter o projeto de arquitetura de edificações, projeto estrutural, projeto hidrossanitário, projeto elétrico. Imagina você construir uma casa inteira em que só tenha uma folha. Isso não existe, entendeu? Daí, coitada, eu agiu com uma fé com eles tiveram que pagar um valor pro profissional que falou isso, né? Eles foram enganados. Depois me contrataram para fazer o quê? Para regularizar aquela casa. Então eu tive que fazer todo o levantamento. A casa estava irregular. O que eu falo irregular? Ela não atende nem a legislação, nem a parte de salubridade, de ventilação natural, nem a parte científica, entendeu? Fora que eles não ficou com como que eles queriam que ficasse. Isso é muito sério, porque, por exemplo, uma coisa que eu falo assim, falo com minha família, falo com meus amigos é o seguinte: a gente tem uma discrepância, né, uma divisão de classes no Brasil muito grande. Então você tem gente que tem muito dinheiro, tem gente que tem dinheiro, tem gente que não tem nada. Quando você não tem nada, você vai lá e pega a madeirinha e constrói seu barraco. A gente sabe, né, a realidade do Brasil que acontece isso. Então, tipo assim, eu entendo, né, a dificuldade dessas pessoas, de forma alguma eu critico isso, né, eu vejo que é uma necessidade extrema. O problema que eu falei, que eu rebato muito, é que as pessoas constroem, ou seja, vão na loja, compram material de construção, constroem por conta própria e constroem uma coisa muito mal feita no sentido entre ilegal, seja da parte legal, errado da parte de sustentabilidade, de legislação, de conforto ambiental, da parte de iluminação, de ventilação, de tudo isso. Então, uma coisa é você construir errado porque você não tem como você comprar nada, você vai juntar o material que você achou na rua e fazer essa casa. A outra coisa é quando a pessoa gasta o dinheiro dela, ela investe aquilo e faz uma coisa ruim. E o que acontece? Quando você compra um carro, assim que você sai da concessionária, o carro já desvaloriza. Um imóvel não, um imóvel todo ano ele valoriza mais. Se você tiver com ele, é correto, regular. Então contrate um arquiteto urbanista para projetar sua casa, ele vai contratar daí um engenheiro civil para fazer o projeto estrutural, projeto hidrossanitário, engenheiro elétrico, eletricista para fazer o projeto elétrico. Contrate esses profissionais. Tenha um conhecimento, procure saber, no YouTube vídeo de como eles funcionam, vocês vão ver. Essas profissões existem porque são necessárias. E pelo fato das pessoas muitas vezes desvalorizarem essas profissões, inclusive a minha profissão, a gente cria essas edificações absurdas nessas cidades, você gasta um material absurdo. Tem gente que, tipo assim, pega para construir uma casa sem projeto e, tipo assim, gasta um número absurdo de material. Para você ter ideia, eu conheço o caso de que o pedreiro colocou pilar em estrutura convencional, que no Brasil é aquele concreto armado, né, que a gente chama, a cada 1,5 metro de distância. A gente coloca isso a cada 4 ou 5 metros. Ele colocou cada 1,5 metro. Imagina a quantidade desnecessária de material que ele gastou. A obra ficou muito mais cara. Se aquele proprietário tivesse contratado um profissional,
a obra teria ficado muito mais barata, mesmo com o projeto teria ficado muito mais barata. O projeto de uma casa, gente, para você construir uma casa, vale geralmente 5%. 5% do que você vai gastar para construir uma casa é o valor que você vai pagar em projeto. Só que quando você tem um projeto, você tem aquilo legal, você tem aquela edificação atendendo, né, os 3 princípios da arquitetura, a função, a técnica e a estética. E ainda, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho com a neuroarquitetura, né, com alguns princípios da neuroarquitetura e da biofilia, você vai trazer isso para cá, para sua residência ainda, o imóvel vai valorizar, vai te dar uma qualidade de vida para aquele espaço. E quando você não contrata, você sempre vai acontecer esses outros problemas que eu citei anteriormente. O vídeo tá grande já. Eu vou dar só alguns cortes que eu quero que esse vídeo fique bem natural, assim, né? Não teve roteiro para fazer esse vídeo, tô aqui falando e é isso, né? Se você se interessou, tem alguma dúvida, né? Como eu falo, esses meus vídeos, a maioria deles não são para profissionais de arquitetura e urbanismo, porque eles já têm um conhecimento sobre esse assunto. São para outras pessoas que não têm e entenderem. Passa esse vídeo adiante, porque é interessante que as pessoas tenham conhecimento, né, de como que é importante isso, quanto que ela vai desperdiçar fazendo algo sem um projeto, sem estudar, sem analisar aquilo. Então é isso. Compartilhe esse vídeo, curta, dê seu feedback aqui falando sobre ele. Um beijo, um abraço, um aperto de mão, até mais.